Iniciado a gravação. Oi pessoal, acho que eu acabei caindo. Deixa eu liberar novamente para vocês a tela. Vamos ver. Agora todos conseguem enxergar minha tela? Sim? Não? Sim, beleza. Obrigado, Robespierre. Vamos lá. Hoje a gente vai começar uma discussão sobre polímeros, até que é uma das categorias ou classificações de materiais quanto à natureza. Até agora a gente veio trabalhando com metais. E o próximo tipo de os dois próximos tipos de materiais que a gente vai tratar vão ser cerâmicos e compósitos. Tá? Mas hoje a gente vai começar a trabalhar sobre polímeros e a gente vai acabar vendo um pouco sobre qual que é a química da molécula polimérica, qual que são o tipo de estrutura, tipo de cadeia e microestrutura, quais são as principais propriedades térmicas, assim de forma geral. Depois a gente vai entrar na segunda e terceira parte dessa aula de polímeros. A gente vai acabar vendo a fundo quais são os ensaios, como que a gente caracteriza de uma forma mais analítica. E hoje a gente também vai ver um pouco sobre o processamento de polímeros. Tá? Então, a gente tem dentro da NBR, dentro de algumas referências, diversas nomenclaturas. A gente vai estar resumindo as principais nomenclaturas em relação a polímeros hoje. Tá? Mas é aconselhado que vocês leiam aquele livro que eu disponibilizei para vocês, que é Polímeros e Plásticos para Engenheiros e Tecnólogos, do Canevarolo, que é um livro muito bom. Tá? Então, sobre as principais definições. O que é um polímero? Um polímero a gente viu lá no início da disciplina que é um tipo de material que tem como tipo de ligação principal covalente. A gente também tinha visto que ele é baseado, o tipo de elementos relacionados a polímeros são elementos não metálicos. Tá? Em sua maioria são elementos não metálicos. Então a gente pode usar o mnemônico SHON, que são os principais componentes da tabela periódica não metálicos. Tá? Então, no geral, o que o nome polímero fala? O nome polímero significa que são muitos meros. Então, na verdade, os polímeros são moléculas muito grandes que você consegue ter uma repetição do mesmo tipo de estrutura básica. Tá? Ele relembra um pouco lá o que a gente tem em cristais, sendo que um cristal é uma unidade que fica se repetindo. Tá? Nesse caso, a unidade que fica se repetindo é chamada de mero, que é o menor tamanho que vai se repetir uma molécula. Ok? Então, por causa disso, a gente tem algumas subdivisões. A gente sabe o que é o mero, que é o elemento que se repete. O monômero é esse elemento sozinho. Então, por exemplo, nesse exemplo que a gente tem aqui, a gente tem um polímero, que é uma molécula grande, onde se repete um elemento único, que é o monômero. Então, o monômero é o elemento onde, quando eu quebro a dupla ligação, ele vira o nosso mero. Então, nesse caso, a gente tem como nomenclatura
que o polímero é poli, né? Todo polímero sempre vai ter como nomenclatura poli e, subsequentemente, o nome do monômero. Então, esse monômero é o que? É um etileno. Tá? Então, nosso polímero, à base de etileno, é polietileno. Ok? Então, a gente tem ali, monômero tem só um mero. Polímero tem muitos meros. Normalmente, a gente usa como classificação, não é a partir de 2 meros que a gente diz que ele é um polímero. A gente classifica ele que um polímero só é chamado de polímero quando a massa molar é superior a 8.000 gramas por mol. Tá bom, então entre o intermediário entre um monômero e um polímero, o que tem no meio? É chamado de oligômero. Ele não é um monômero porque ele tem mais do que um mero. Mas ele não é um polímero porque ele não tem uma massa molar tão grande assim. É o nosso oligômero, ok? Outra classificação que a gente tem como nomenclatura é polimerização. Polimerização é o processo de reações químicas ou intermoleculares que fazem com que o monômero se transforme em polímero, ok? Então, todas as reações químicas que entre todos os monômeros, de forma a transformar ele e agrupar eles de forma de uma cadeia molecular grande, é chamado de polimerização. Esse processo de que a gente acaba juntando vários meros. Ok? Como que a gente pode classificar os polímeros? Tem 4 tipos principais de classificações. Tá? De tipos de classificação. A gente pode classificar através da estrutura química. Então a gente tem como exemplo principal polímeros com cadeia carbônica ou polímeros com cadeia heterogênea, ou seja, que não tem somente carbono. Tá? Então pode ter algum nitrato, pode ter nitrogênio, pode ter oxigênio, daí é uma cadeia heterogênea. Por exemplo, um epóxi, ele é um polímero que é a base de abertura de um anel epóxi, que é o anel C+CO, que é um anel epóxi. Na próxima aula a gente vai ver específico cada um desses casos, e quais são as aplicações de cada um desses casos bem específicos. Tá? A gente pode também classificar os nossos polímeros quanto ao método de preparação, ou seja, como que eu transformei o monômero em polímero. Tá? Então, nesse caso, eu tenho 2 grupos grandes. Eu tenho os polímeros que foram feitos por adição, ou seja, onde eu quebro, vou adicionando um por um, né? Um mero grudando no outro mero de uma forma sequencial, e os polímeros de condensação, onde eu acabo tendo uma polimerização uniforme generalizada, onde eu não vou simplesmente adicionando, é uma reação que ocorre que todo o substrato acaba se alterando por completo. Tá? Outro ponto que a gente também pode classificar materiais poliméricos é quanto ao comportamento mecânico. Então, a gente pode definir eles pela rigidez, pela viscoelasticidade dele, a gente pode classificar pela resistência química, pela resistência carbônica, resistência à flexão, tá? E quanto ao desempenho mecânico, qual que é a funcionalidade que eu posso ter desse meu plástico, né? Para que ele serve? Ele é utilizado para quê? Então, eu tenho dois comportamentos diferentes. Um é com a aplicação final e o outro é conforme as propriedades. Tá? A gente também tem um outro tipo de classificação conforme a NBR
32339, que é quanto à reciclabilidade. Então a gente tem alguns tipos específicos de plásticos que podem ser reciclados, né? Então a gente tem de 1 a 7, sendo 1 PET, 2 PAD, 3 PVC, 4 PEBT, 5 PP, 6 PS, né? E 7 são outros tipos. Tá? É claro que dentro de, por exemplo, o 6, a gente também pode classificar ABS, que também tá dentro de a base de estireno, ou SANS também está dentro desse caso. Então, o objetivo dessa classificação é para facilitar a reciclagem, porque se você misturar, por exemplo, um poliestireno com um PET, não é compatível, então você não consegue reaproveitar. Então, essas misturas acabam não acontecendo e inviabilizando a reciclagem. Na sequência, a gente vai ver que reciclagem também é um termo que pode ser subdividido em 3 pilares: reutilização, reaproveitamento e reciclagem, que você vai transformar esse material em matéria-prima novamente. Okay? Então, nesse caso, a gente está falando de reciclagem, que seria transformar um resíduo em matéria-prima novamente. Exemplos mais comuns de monômeros e de polímeros, que são resultado desses materiais. Tá? Então, o primeiro é o famoso acrílico, que na verdade é polimetacrilato de metila, que também é chamado de PMMA. Tá? Então, o monômero é monômero de MMA, que é, se você for na casa do silicone ou em alguma loja de fibra de vidro, você vai para, eu quero um monômero de MMA. O monômero de MMA é o de acrílico. Tá? Então, o que acaba acontecendo nesse tipo de monômero? Que ele tem uma terminação, que é essa C dupla O, OCH3. Essa é a terminação acrilato. Tá? Então, a gente pode ter sempre num polímero ou num monômero a terminação, no caso do monômero ele só vai ter um grupo funcional acrílico, mas se você tiver um oligômero, você pode ter mais do que uma terminação acrílica. E daí ele vai ter o polímero resultante desse oligômero acaba sendo reticulado, ou seja, ele não é linear, ele consegue andar ou crescer para várias distâncias. Eu ainda estou fora da sala? Não. A internet está uma bosta. Caiu? Caiu ainda. Quando você fechou a porta, caiu. Mas já fechei faz tempo. Sim, caiu faz tempo. Acho que eles instalaram agora.
Oi pessoal, tudo bem? Agora voltei. Obrigado por ter me avisado. Como eu vou mostrando, não consigo identificar. Até que parte que vocês pegaram? Até qual slide? Vocês estão me escutando? Tá. Esse da classificação? Então tá. Então, continuando aqui sobre a classificação. Tá? A gente consegue subdividir ou subclassificar os tipos de polímero através da estrutura química, ou do método de preparação, comportamento mecânico ou do desempenho. Qual que é a diferença do comportamento mecânico e do desempenho? O desempenho é o objetivo final. O comportamento mecânico é a propriedade. Então, daqueles 4 pilares que a gente estudou de desenvolvimento de materiais, a gente tem quem? A gente tem desempenho, propriedade, estrutura e processamento. Então, a gente sempre vai estar trabalhando com esses 4 pilares para desenvolver um material. Ok? Quanto à estrutura, a gente pode subdividir como, por exemplo, em polímeros que tem cadeia carbônica, ou seja, que só tem carbono e hidrogênio na sua cadeia, ou heterogêneo, ou que são polímeros que têm na sua cadeia principal elementos que não seja carbono, como oxigênio, hidrogênio e assim por diante. Tá? Quanto à preparação, o que é preparação? É como que eu transformo aquele meu monômero em polímero. Então, os métodos que eu me utilizo para conseguir transformar de monômero para oligômero e depois polímero são as classificações que eu posso ter quanto ao método de preparação. Os dois principais tipos é o de adição, onde eu pego um monômero por monômero e vou adicionando um no outro, sequencialmente. Enquanto a condensação, todo substrato como um todo começa a reagir simultaneamente. Tá? Perante ao comportamento mecânico, a gente pode ter comportamento em relação à temperatura, em relação ao tipo de processamento, resistência mecânica, resistência química, resistência a impacto. E o desempenho é para que ele serve, para que eu vou utilizar ele, qual que é o ambiente que eu vou me utilizar ele, qual que é o objetivo final que eu vou ter. Um exemplo de desempenho para desempenho mecânico é o acrílico. O acrílico é um dos principais substitutos do vidro. É um plástico que é um substituto do vidro que é muito interessante porque ele tem uma flexibilidade maior do que o vidro, ele é mais barato do que o vidro e ele é mais fácil de se trabalhar, cortar e assim por diante. Com um corte a laser você consegue fazer peças complicadas em acrílico, já no vidro é mais difícil, você precisa de um sistema de corte a jato de água para conseguir fazer figuras e geometrias tão complicadas quanto. Tá? A gente também pode classificar os plásticos quanto à reciclabilidade. Tá? Então, a NBR 13239 indica para a gente pelo menos 7 classificações principais de plásticos. Por que 7?
porque são os principais tipos que não podem se misturar um com o outro. Exemplo, se eu misturar o PET com o PP, eu não vou conseguir reaproveitar ele, né, para transformar ambos os dois em uma matéria-prima novamente. Tá? Como critério de reciclabilidade, a gente tem 3 pilares principais, que é reutilização, reaproveitamento e reciclagem. Reciclagem é você pegar um resíduo e transformar ele em matéria-prima novamente. Reutilização, você utiliza ele para uma outra função, e reutilização você também pode alterar a funcionalidade dele. Então você tem uma garrafa e a partir dessa garrafa você quer fazer um face shield, uma máscara de proteção. Então você não está usando uma reciclagem dele, está fazendo uma reutilização dele. Tá? Quais são os principais tipos de polímero e monômeros mais comuns que a gente encontra no mercado? A gente tem como exemplo acrílico, né, o nosso famoso acrílico, que na verdade o termo correto é polimetraquilato de metila, ou PMMA. Esse é o plástico, que normalmente a gente se utiliza como substituto do vidro e tudo. E o monômero, para trabalhar com ele, é o metacrilato de metila, ou também chamado de MMA. Então, se você for lá na Casa do Silicone ou alguma outra loja que venda químicos para fibra de vidro, você vai pedir, eu quero um monômero de MMA. MMA é esse metacrilato de metila. Com esse monômero eu consigo gerar um acrílico? Consegue. A gente vai ver nas aulas subsequentes que é 100% possível a gente fazer esse tipo de processamento. Tá? No monômero, né, aqui um desenho da estrutura química. O que é o acrílico? Né? A terminação, a funcionalidade acrílico é esse COOCH3. Essa terminação é o acrílico. Tá? Então, essa terminação é para o monômero, ele vai ter uma, mas oligômeros você pode ter mais do que uma terminação. Então, se você tem, por exemplo, 4 terminações no oligômero, o crescimento do polímero vai ser não somente em uma direção, vai ser em 5 direções diferentes. O que isso acaba implicando é que o polímero ele vai ser reticulado. Ele vai formar uma malha em vez de formar somente um emaranhado de um novelo de lã. Tá? Outro monômero que é bem conhecido também é o de estireno, que também é chamado de vinilbenzeno, tá? Que ele gera o poliestireno. O poliestireno a gente consegue obter em várias formas, tanto na forma bem condensada, como isopor, como espuma. É um dos plásticos mais utilizados no mercado, com uma aplicação muito grande. Tá? Então ele é muito interessante. Ele tem uma compatibilidade também muito interessante com o acrílico. Tá? Misturando o estireno com o acrílico, você consegue um plástico chamado SANS, tá? Que é estireno acrilonitrila. É um plástico específico geralmente para a parte de linha branca. A maioria das gavetas de geladeira são com esse tipo de material. Porque ele, além de ter resistência, ele fica bonito e tem uma transparência interessante. Tá? Etileno ele acaba implicando em polietileno, que é um plástico muito conhecido também. Né? A gente tem várias sacolinhas que são de polietileno. E ele é um dos plásticos mais simples de você conseguir trabalhar, porque ele só tem uma cadeia carbônica de 2, C+C. É uma cadeia carbônica bem simples de se conseguir. Tá? Polipropileno é um dos plásticos mais famosos e mais baratos. Por que ele é barato? Porque ele é um dos plásticos mais fáceis de se obter
na indústria petrolífera. Então, para quase todos os casos, você consegue um polipropileno. É um caso muito fácil e a resistência dele é bem superior ao polietileno. É por isso que ele é mais utilizado. O polietileno ele não é tão resistente. Então, ele até é possível de se obter em uma quantidade maior do que o propileno, mas mesmo assim o polipropileno ele é um plástico que tem uma resistência maior. Outro plástico que a gente tem é o cloreto de vinila, tá? Que acaba implicando no PVC. Tá? Tanto a vinila quanto o cloreto de vinila, nesse caso, o cloreto de vinila vai implicar numa cadeia heterogênea, assim como o metacrilato. Todos os outros que a gente viu nesse slide são cadeias carbônicas, simplesmente cadeias carbônicas. Tá? Em relação à polimerização, né? A gente tinha visto que a polimerização é a reação química entre as moléculas que fazem com que os monômeros se transformem em uma molécula grande chamada de polímero. Tá? Então, como consequência, a gente tinha visto que a gente tem dois tipos principais. Um tipo que é adição, né, que também é chamado em cadeia. Se lembra que eu tinha comentado com vocês que era uma sequência? A cadeia é essa sequência, como se fosse como se cada elo, ou cada mero, fosse um elo de uma corrente. E você vai ligando um elo atrás do outro. Tá? Então, nesses processos, a gente costuma ter uma sequência bem definida, começando por iniciação, onde... vamos dar um exemplo aqui para situações de radicais livres. Tá? Então, esse exemplo que a gente está tendo é uma polimerização em adição com radicais livres. Então, a gente tem iniciação, que é a geração de um sítio reativo ou de um radical livre. Esse radical livre vai abrir a dupla ligação do meu mero, né, do meu monômero. Tá? E a partir do momento que eu abro essa dupla ligação do meu monômero, o resultado é o quê? Que um monômero se liga no outro monômero. Tá? Então, a gente acaba tendo esse tipo de reação. Então, eu abro, tenho um elétron livre de um lado e o outro lado fica sendo a parte reativa, que é o radical livre. Na propagação, eu tenho dois caras que são iguais. Então, eu consigo ir colando um no outro. Então, esse radical livre que já tem um mero agregado, ele acaba chegando perto de um outro monômero, quebrando a dupla ligação e se colando de um lado. Do outro lado fica um elétron livre, ou uma ligação covalente livre. Tá? A terminação acontece quando? Quando eu tenho ou um radical livre ou um outro tipo de elemento reativo que ele vai se ligar na terminação final daquela ligação covalente livre, gerando uma molécula grande com começo e fim. Então a gente sempre vai ter essas três etapas, podendo, nesse caso, que o sítio reativo possa ser por radical livre, ou pode ser iônico, né, sendo aniônico ou catiônico, ou por degrau. A gente tem esse tipo de iniciação sendo gerada por vários tipos de sítios reativos. Ok. Ao contrário da polimerização que a gente tem em cadeia ou em adição, onde a gente vai adicionando um atrás do outro, o de condensação
ele tem reações químicas que ocorrem em etapas. Então, essa condensação pode ser chamado de polimerização em etapa ou também é chamado de step polymerization, que é polimerização de degrau. Tá? Então, nesse caso, a gente também vai começar com um monômero e a partir desse monômero, misturado com ou de um monômero mais um outro elemento catalisador, a gente tem uma formação molecular diferenciada. Então, nesse caso, a gente tem aqui um elemento monomérico e um outro oligômero. A hidroxila se liga com a carboxila. Tá? E dessa forma, eu tenho o quê? A hidroxila com a carboxila vira água. E a ligação do oxigênio se liga no carbono, que é o que a gente acaba tendo. Então, o que a gente tem nesse caso é que todas as moléculas de um nível de polimerização acabam se colando em outra molécula que tem outro nível de polimerização ou o mesmo nível de polimerização, gerando quase tudo de uma forma integrada e única. Tá? Então não é um atrás do outro, são todas as moléculas que tem numa solução se ligando com todas as moléculas equivalentes daquela reação, daquela outra situação. Tá? Então, o que a gente pode ver também como outro tipo de classificação é através da estrutura química. Né? Então, a gente pode ter algumas características para definir o que é um polímero, né? Como que a gente pode definir. A gente pode definir essas moléculas através da composição química, ou seja, composição dos meros. A gente pode também definir ele pelo tamanho da molécula, né, a massa molecular. A gente pode definir através das formas, dobras, espirais, emaranhado, que daí acaba implicando no tipo de cristalinidade ou geometria das moléculas, ou da estrutura, que nesse caso a gente pode ter estrutura linear, ramificada, com ligações cruzadas ou em rede, que é o reticulado que a gente tinha comentado anteriormente. Ok? Vamos ver aqui só uma coisa, se alguém... Tá, ninguém. Então, em relação a esse tipo de ligação, a gente vai começar aqui na sequência, em relação à composição química. A gente tinha visto lá no começo que a gente pode trabalhar somente com cadeias carbônicas ou cadeias heterogêneas. Conforme a composição química, a gente também pode subdividir em homopolímero e copolímero, onde o homopolímero ele só tem um tipo de mero. O copolímero eu tenho uma estrutura que tem vários tipos de mero. Então, a gente pode ver aqui, no primeiro caso, a gente tem um sequencial com duas cores. Então, é um copolímero. E ele é linear. Da mesma forma, a gente tem, para esse copolímero, a gente pode ter combinações diferentes. O segundo caso, a gente está dividindo em bateladas do mesmo mero. Tá, Marlon, mas esse copolímero não é o mesmo? Não tem as duas cores só? Sim, tem as duas cores, mas a distribuição de cada um desses meros altera a resistência. Tá? Então, aqui a gente pode ter 4 copolímeros que têm a mesma composição de meros, com a mesma quantidade de meros, só que o tipo de distribuição é diferente e implica em casos diferentes. Por exemplo, no primeiro a gente tem uma distribuição aleatória, na segunda a gente tem alternado, em bloco ou ramificado. Tá? Então, cada uma dessas
composições vão acabar implicando num tipo e uma formulação diferente de polímero. Por isso que quando a gente vai trabalhar no desenvolvimento de material, a gente vai comprar de um fornecedor específico, o fornecedor acaba trabalhando com grade do material. Então você vai trabalhar assim, eu quero um ABS. Então tem o ABS HI10, tem o HI100, tem o GP35, tem o GP10. Todos eles são ABS, todos eles. Mas o que muda? Muda como que é a estrutura atômica dele, qual que é o tamanho de massa dele. Como consequência, muda a resistência, muda a inflamabilidade, muda a resistência térmica. Então, cada uma dessas ligações e estruturas da molécula principal acaba implicando em alteração da resistência. Um exemplo que a gente pode ter aqui de copolímero, é a mistura do monômero A e monômero B. Se a gente tem o monômero A, olha, a gente tem somente, aqui é um exemplo de um etileno. E o monômero B, a gente pode dizer que é um propileno. Porque ele tem aqui uma terminação diferente. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode obter um polietileno, como homopolímero, ou a gente pode ter um copolímero de polietileno com propileno, que é o EPDE, que é um copolímero de etileno e propileno, que também é chamado de PEP. Ok? Em relação à massa molar, a gente tinha visto que a transição entre monômero e polímero se altera, certo? E o limite que a gente tinha como categorização era 8.000 gramas por mol. Então, o que a gente pode ver? Primeiro, que a quantidade, a massa molar, em relação à propriedade, aumenta de forma exponencial ou logarítmica. Nesse caso, logarítmica, ok? Então, o intermediário entre monômero e polímero é o nosso oligômero. E a gente também pode atrelar essa massa molar com o grau de polimerização. A quantidade, o quão polimerizado ele está, o quão próximo de polimerizado esse material está. Ok? Então, a gente pode ver principalmente em resinas que elas começam no estado líquido, depois ela vira um estado gel, que é um oligômero, e depois ele começa a endurecer virando um polímero e gerando semicristais. Então, esse estado gel é o tal do oligômero, que geralmente tem uma viscosidade próxima de um mel, enquanto o monômero tem uma viscosidade próxima da água de álcool. Marlon, mas todas as moléculas dentro do plástico vão ter a mesma massa molar? Não vão ter a mesma massa molar. Por isso que a gente trabalha com outro critério, que é a distribuição de massa. Então, quando a gente traça esse diagrama de massa molar, a gente está tratando a massa molar média. Só que a distribuição dela é uma curva de sino, uma curva gaussiana. Então, a gente espera que esse valor seja o mais atenuado possível para a gente ter uma repetibilidade e uma homogeneidade maior na nossa peça, o nosso plástico nesse caso. Quais são os principais tipos de medições de massa molar? A gente pode trabalhar com massa molar numérica, onde é simplesmente o total do sistema, a massa total do sistema polimérico dividido pelo total de moléculas. A massa molar ponderada, onde você vai ter a somatória do sistema total pela somatória individual.
Tá? Então é como se fosse uma média quadrática. Tá? Esse daí é um outro exemplo que a gente pode ter. A gente pode medir também a massa molar através da viscosidade. Tá? Então a gente tem um outro equacionamento que a gente consegue relacionar com a viscosidade, qual que é a massa molecular de qualquer tipo de plástico. Isso daí enquanto a gente está na migração entre monômero para polímero. Depois que virou polímero, a gente pode desassociar as moléculas e fazer a contagem de moléculas. Tá? Conforme ao tipo de estrutura. Tá? Então, o tipo de estrutura acaba implicando em algumas situações. A gente pode gerar polímeros onde eu só vou ter um grupo funcional. Você lembra que a gente tinha visto lá do acrílico que ele tinha um grupo funcional só? Esse grupo funcional acaba implicando em você só criar linhas. Você não consegue criar ramificações, porque ele só tem um grupo funcional. Já alguns outros tipos de materiais que têm dois grupos funcionais acabam gerando ramificações. E o crescimento do polímero acontece em várias direções, tá? Que é a forma ramificada. O que acontece de vez em quando é que cada uma das ramificações se cola numa outra molécula lateral. No caso linear, é como se você tivesse vários fios de lã. Então, cada fio de lã comprido, você deixa do lado de outro fio de lã e eles acabam se emaranhando e formando e aumentando a resistência, né? Criando nós e tudo mais. E esses nós e desse emaranhado que dá a resistência do polímero, que é simplesmente linear. Ok? A gente também pode ter um processo subsequente de realizar ligações cruzadas, onde a gente tem, por exemplo, um polímero que é linear e eu acabo criando uma outra polimerização para ligar uma linha com outra. Tá? Esse tipo de processo a gente chama de crosslinking, tá? Que a gente pode fazer tanto para ligações lineares quanto para ramificadas. Então, tanto faz. Ok? Um exemplo que a gente tem normalmente para aplicado na área da medicina dessas ligações cruzadas é para tratamento de córnea, onde a gente, para quem tem ceratocônia, que é o afinamento da córnea, você acaba pingando gotas de polímero e gotas de um outro tipo de agente de ligação cruzada, criando uma película de um polímero em cima da córnea, o que acaba segurando o efeito da córnea se continuar se afinando, né? E gerando cone na córnea. O último tipo de estrutura que a gente chama de enrede, ou seja, ele acaba quase criando um cristal, só que ele foi uma malha. É como se fosse uma ligação cruzada ou ramificada, só que muito mais tênue. Geralmente esse tipo de ligação cruzada implicam em um material que é termofixo ou termorrígido, tá? Que ele não se modifica ou derrete por causa da temperatura. Tá? Em relação ainda à estrutura molecular, a gente costuma medir a estrutura através do tipo de cristalinidade e do tamanho de cada uma das moléculas. O tamanho das moléculas a gente pode medir de dois jeitos principais. Primeiro é o raio. Então, a gente pode ver aqui nesse exemplo que a gente tem uma molécula, né, que é um emaranhado. O raio de uma ponta até outra ponta é o tamanho dessa molécula. Ou a gente pode trabalhar com o comprimento da molécula, que daí a gente tem alguns cálculos que a gente pega por massa molar e a gente vê o comprimento, né, dessa molécula inteira. Tem alguns processos que até facilitam a gente conseguir esticar essa molécula também.
Quanto à cristalinidade, professor, mas você tinha falado pra gente que o plástico é amorfo. É verdade. Tá, então o que é essa cristalinidade? Na verdade, não existe nenhum plástico que é cristalino. Todos são amorfos. O que acaba acontecendo é que um plástico que é semicristalino, ele lembra cristais. Tá? Então, o que acaba acontecendo aqui? Um exemplo de um semicristalino, ele tem alguns lugares que acabam se juntando, formando equivalentes a cristais. Só por causa da proximidade de uma molécula com outra. Essa proximidade se dá por que tipo de ligação? Van der Waals, que é a ligação intermolecular. Marlon, então aquela ligação que a gente praticamente não via serve para a gente conseguir analisar isso? Sim. A gente também consegue colocar outros tipos de partícula e outros elementos que favorecem a criação desses semicristais. Ok? Então, o que a gente consegue ver quando a gente vai fazer uma análise no laboratório é que a gente vai ter sempre regiões amorfas e regiões onde as moléculas estão alinhadas, que a gente chama de região cristalina. Tá? Então, a região cristalina não é porque ele está formando um cristal, é porque as moléculas estão alinhadas na mesma direção. E por isso que é tão interessante a gente utilizar para materiais avançados nanotubos, porque esses nanotubos são elementos super importantes para você conseguir direcionar qual que as moléculas e deixando elas todas organizadas de uma forma que você consiga controlar. Então esses nanotubos servem para isso também. Você consegue direcionar qual que são, na hora de solidificação, você consegue direcionar e alinhar as suas moléculas conforme a direção dos nanotubos. Tá? Uma estrutura macroscópica cristalinizada de um polímero, né? Então, quando a gente vai ver no microscópio de uma forma quente, né? Então a gente tem um material, enquanto ele tá frio, ele tá ainda não cristalino. Quando você começa a esquentar, ele passa do ponto de transição vítrea, ou seja, do ponto de cristalinidade, daí você acaba espaçando mais as moléculas. Mas no laboratório a gente consegue ver o nível de cristalinidade. E a partir do momento que a gente começa a aumentar a temperatura, a gente vê a dissociação dessas moléculas e transformação delas para simplesmente líquido ou amorfo. Outra classificação que a gente também tem em relação a polímeros é quanto à propriedade. E nesse caso a gente vai pegar uma propriedade específica que é a resistência à temperatura, ou a característica que o material ou a estrutura se comporta em relação à temperatura. Nesse caso a gente tem dois tipos principais, os termoplásticos e termofixos. Termoplásticos são polímeros ou plásticos, né, que eles conseguem, eles derretem, vamos dizer em outros termos, eles derretem ou eles se modificam em função da temperatura. Enquanto o termofixo não se modifica ou não derrete conforme a temperatura. Então, por causa disso, a gente consegue só reciclar quem? Termoplástico. Então, daquelas 7 classificações que a gente tem lá para reciclabilidade, todos eles são termoplásticos, que são os que são conformados facilmente, várias vezes. Se você pegar o mesoplástico, esquentar ele, injetar, você pega o mesmo plástico e esquenta ele e derrete de novo. Você vai ter alguns problemas de degradação, mas você pode reutilizar ele também. Normalmente esses plásticos eles são parcialmente cristalinos ou totalmente amorfos. Tá? É muito raro que eles sejam reticulares, tá? Ou seja, em rede.
Porque em rede é mais difícil você esticar as moléculas, né? Então o termoplástico ele tem isso. Imagine assim, se você tem um plástico que são várias linhas que estão em um emaranhado, a partir do momento que você esquenta, você está esticando esse novelo de lã. Tá? Já o em rede, se você estica, ele só vai se distanciar um do outro. Mas você não estica ele. Então ele acaba não amolecendo por causa disso. Então, com nível de... Sabendo disso, o linear é o primeiro que a gente consegue dizer que é termoplástico. Depois o ramificado. Os de ligação cruzada são mais difíceis, depende do nível de crosslink ou de ligações cruzadas que tem. Porque a partir do momento que você criou um reticulado, uma ligação cruzada, você criou um reticulado. Fica difícil você desfazer o novelo de lã. Tá? Por esse motivo que a gente consegue ver que o termoplástico, eles são ou lineares ou ramificados. Eles não têm crosslinking ou são em rede. Eles não têm ligações cruzadas ou são em redes. Normalmente a gente faz as ligações cruzadas num processo final para aumentar a resistência à temperatura. Então você faz o tratamento do termoplástico e depois modifica ele para que ele aumente a resistência à temperatura, criando ligações cruzadas. Já os termofixos são plásticos diferentes, geralmente eles são extremamente duros, eles não amolecem com a temperatura. Tá? E como a consequência eles são 100% amorfos. Tá? Normalmente eles são de rede ou com ligações cruzadas e o mais comum é que a estrutura desses plásticos termofixos seja tridimensional. Ou seja, ele tem ligações nas 3 direções. Enquanto uma ligação cruzada ele pode ser bidimensional ou tridimensional. Tá? Quanto maior a quantidade de ligações cruzadas ou maior o número de ligações em várias direções que o material pode ter, mais resistente à temperatura ele vai ser. E, como consequência, mais duro ele vai ser. Tá? Então, a gente pode classificar, assim, simplesmente entendendo como que é a molécula, a gente pode já direcionar para o tipo de plástico. A gente consegue ver essa correlação entre termoplástico e termofixo. Tá? Entre os termoplásticos, a gente pode dividir em 2 grupos, semicristalinos e os amorfos. Tá? Então, se a gente começar a trabalhar em relação à temperatura, a gente tem 2 estágios. Um estágio que é a temperatura de transição vítrea e a temperatura de derretimento, ou temperatura de fundição. Então a gente vai ter sempre 2 temperaturas principais. Numa temperatura baixa, pegando o exemplo de um material amorfo, tá? Ele fica no estado vítreo. Ele fica sólido, leitoso. Quando você começa a esquentar, ele fica borrachoso. Aí, esquentando mais ainda, ele vai ficar viscoso. Ele nunca vai chegar a ficar líquido. 100% líquido. Tá? O que acaba implicando é que ele vai acabar degradando antes dele virar um líquido mesmo. Tá? Então, o mais comum é que esses materiais eles não derretam a ponto de ficar um líquido que nem água. Já um semicristalino acontece uma situação diferente. Primeiro a gente tem um estado que é ordenado. Então a gente tem uma organização que lembra um cristal, apesar de não ser um cristal. Quando a gente vai esquentando, ele acaba reorganizando esse ordenamento deles, tá? Que a gente chama de temperatura de transição vítrea. Essa reorganização acaba acontecendo algumas coisas. A primeira situação é que ele libera energia. Tá? A gente tem um processo de caracterização que é chamado de DSC,
que é escaneamento calorimétrico diferencial, onde a gente mede a quantidade a partir de cada temperatura, a quantidade de calor que o plástico está liberando. E exatamente nessa temperatura de transição vítrea, ele libera energia. Por que ele libera energia? Ele libera energia ou absorve energia porque ele está se alterando. É como se fosse a temperatura latente, né? Indo de um estado para o outro, a temperatura latente diz que está absorvendo. Por exemplo, se eu tenho um sólido, um cubo de gelo sólido e ele vai derreter, em uma determinada temperatura, por exemplo, a 0 graus, se ele está a menos 0 e vai até 0 graus, ele fica em 0 graus e vai começar a absorver energia para conseguir mudar de estado, que é essa temperatura latente. Então, cada alteração de estado ou de cristalinidade, você tem uma liberação ou uma absorção de energia. Tá? Depois da gente ter essa reorganização das moléculas, ele acaba derretendo de verdade. Tá? E daí ele acaba virando praticamente água. Fica muito, muito líquido. Tá? Notem que a gente tem algumas condições. Primeiro, a temperatura de transição vítrea geralmente é menor do que a de derretimento. A primeira coisa. Tá? O que a gente consegue ver é que a temperatura de transição vítrea num material amorfo ainda não é o último estágio de operação dele. Já por um semicristalino ele perde muita resistência a partir que ele começa a ter essa reorganização. Imagine que em resistência dos materiais a gente tinha a resistência de escoamento, certo? Por que a gente tem esse escoamento? Porque tem um rearranjo das moléculas. Ele perde resistência nesse momento. Quando a gente tem a transição vítrea, acontece um rearranjo. É como se fosse o escoamento. Então, não é interessante do ponto de vista de resistência de projeto mecânico que o meu plástico passe por essa transição vítrea. Ele vai perder muita resistência. Ok? A gente sabe algumas coisas também. Se a temperatura for acima da temperatura de transição vítrea, a mobilidade das cadeias é alta. Se for abaixo, a mobilidade é muito baixa. Tá? Que é o que a gente estava falando. Quando começa a reorganização, ele perde resistência. Ok? Então, a gente pode conseguir identificar esses pontos de temperatura através da análise de volume específico. Tá? Se você começa a esquentar gradativamente, a temperatura, o volume específico de um material costuma ser linear. A partir da transição vítrea, há uma reorganização, deliberada uma reorganização das moléculas. E essa reorganização das moléculas implica em ser o ponto de inflexão do volume específico. O que acaba acontecendo é que no ponto de derretimento de um semicristalino ou cristal perfeito, acontece uma expansão muito rápida do volume específico. Já no amorfo não acontece isso. Tá? Então, nesse caso, a gente consegue ter outro parâmetro para conseguir identificar quando está ocorrendo uma reorganização ou não e como definir qual que é o ponto de transição vítrea ou ponto de derretimento final de um plástico. Tá? Quanto à resistência mecânica, a gente pode também se utilizar do mesmo recurso? Pode. Nesse gráfico a gente tem ali um nível de... Ali a nossa barra tem 0 por 100, dizendo o nível de cristalinidade. Tá? Então, 100 por 0 tem outro nível de cristalinidade. Isso daí normalmente a gente acaba identificando quando a gente está trabalhando com copolímeros. Quando a gente trabalha com copolímeros, a gente tem normalmente mais do que um ponto de transição vítrea. Porque a gente tem o ponto de transição vítrea de cada um dos meros.
E cada um dos meros se comporta diferente conforme cada temperatura. Então, no primeiro caso, né, 0 por 100, a gente tem um material que ele é amorfo. Então, ele praticamente não vai ter alteração. E quando chega na transição vítrea, ele desaba a resistência. Tá? Da mesma forma, se eu tiver um outro material que tem parcial parcial de um polímero e de outro, um copolímero, 60-40, na primeira transição vítrea do primeiro material, ele tem uma queda. Depois, ele vai se manter constante até chegar na temperatura latente do segundo tipo de mero, que ele dá a segunda queda. Né? E o tipo de comportamento de um material semicristalino é muito similar a esses de copolímero também. Tá? Em relação a polímeros que são 100% amorfos, eles não têm ponto de fusão, tá? Cristalina. Ele só tem a transição vítrea, né? Porque ele não derrete, ele vai diminuindo a viscosidade até começar a degradar. Tá? Então, isso daí é o que é um ponto importante para a gente. A gente tem a temperatura de uso. Se for abaixo da temperatura de vítrea, o material é rígido. Se ele for acima da temperatura de transição vítrea, ele fica borrachoso. Ele já perde muito da resistência. Se for muito acima, ele fica viscoso. Mas ele não chega a derreter. Ele chega a degradar antes de começar a derreter. Ok? Comparando plásticos com elastômeros que são borrachas, a gente pode dizer que o ponto de transição vítrea é acima da temperatura ambiente para plástico. Para elastômeros, a transição vítrea é abaixo da temperatura ambiente. Tá? É por isso que ele acaba sendo borrachoso. Ah, Marlon, então você está me dizendo que um plástico e uma borracha pode ser a mesma coisa, dependendo da temperatura? Sim, é exatamente isso que eu estou falando. Tá? E aí, para resumir essa correlação entre temperatura e tipo de ligação, a gente pode dizer assim, termoplásticos têm ligações lineares ou ramificadas. Os lineares são semicristalinos. Lineares e ramificados podem ser amorfos. Ok? Já o termofixo, ele tem que ter ligação cruzada ou ser um reticulado, tá? Ou em rede. Então não tem outra alternativa. Ok? Daí a gente pode trabalhar com termofixos com temperatura de transição? Pode. O único problema de termofixo é que ele não vai se alterar. Ele não vai ter um ponto de fusão. Ele pode começar a se rearranjar, as moléculas se rearranjarem, mas ele não vai derreter. Tá, Marlon, e o que isso daí tem a ver com plástico? Aqui eu tenho uma tabela para a gente conseguir identificar plásticos através de teste de queima. Tá? Eu disponibilizei para vocês um videozinho mostrando como que se faz a queima e a gente normalmente analisa 3 aspectos. Tá? A gente vê o tipo de chama, se ele goteja, não goteja, como que ele fica e o odor. Tá? E como que é a aparência básica dele. Esse daí é o primeiro teste. Marlon, mas mesmo com toda a tecnologia que a gente tem, é feito isso? Esse é o tipo de teste que a gente faz antes de colocar, por exemplo, num espectrofotômetro, um espectroscópio de infravermelho, que é super caro. Porque a gente precisa saber qual tipo de classe de polímero que é antes da gente começar a fazer uma análise mais aprofundada. Tá? Então, só mostrando aqui para vocês, já está disponibilizado para vocês esse vídeo. Tá? Então, é feita a queima, se vocês notarem nesse vídeo. Primeiro ponto,
esse plástico é super difícil de queimar. Quando ele começa a ter ignição, tá? Ali, ó, um momento um pouquinho anterior, quando ele começa a ter ignição, a gente consegue ver algumas coisas. Olha lá. Ui, passou. Olha lá. Então, o que a gente consegue ver nesse caso? Depois eu vou repetir que a chama interna dele é azul e externamente é amarela, tá? Então, nesse caso, acabou ficando um pouco mais difícil de ver. E, principalmente, a parte do cheiro para vocês fica bem complicado. Mas, a partir do momento que a gente voltar, a gente pode queimar. Ou se vocês quiserem queimar em casa, vocês também vão ter o prazer de conseguir identificar o cheiro desses plásticos. Tá? Então, esse plástico, inicialmente, ele é um nylon, né, uma poliamida. A gente tem como cheiro cabelo queimado, um cheiro bem forte. Ele é difícil de derreter e ele faz centelha. Quando você começa a queimar, ele começa a explodir, gerar algumas centelhas e gera bolha na superfície. Tá? Então, essas características estão lá naquela tabela. A gente tem tabelas maiores em referência bibliográfica para a gente conseguir identificar esse tipo de situação. Tá? O que acaba acontecendo também que ele acaba gotejando. Ele goteja de uma forma bem expressiva porque ele é semicristalino. Tá? Ou, dependendo do caso, ou ele é semicristalino ou ele é termofixo. A gente tem nylons dos dois tipos. Nesse caso, ele é semicristalino. Ele gerou uma gota, não expressiva, mas ele gerou uma gota. O segundo plástico que a gente começou a trabalhar, ele é um ABS. Se você notar, ele fica uma chama amarela, 100% amarela. E a fumaça, além de ser muito escura, é um cheiro muito forte, muito acentuado de estireno. Tá? Ele acaba gotejando, mas no final, além de gotejar, ele acaba degradando. Você consegue ver o efeito de cabeça de fósforo. Tá? Então, esse efeito de cabeça de fósforo acaba sendo uma característica clássica de ABS e de estireno. Tá? Outro plástico que a gente também fez um trabalho para conseguir identificar, ele acaba derretendo bastante, né? Ele goteja como se fosse uma vela escorrendo bastante, ele faz os fios de gota, tá? Tem um cheiro de leite azedo por causa do ácido lático. E praticamente, se você comparar com o ABS, a chama dele é quase inexistente. É muito de leve. Tá? O que acaba acontecendo também é que quando a gente tem a chama desse plástico, ele tem um núcleo mais azulado e só as bordas bem avermelhadas. Tá? Esse plástico é um PLA, poliácido láctico. Tá? Ele é um bioplástico, é um biomaterial que atualmente é amplamente utilizado para impressoras 3D. Tá? Principalmente porque a contração dele é muito baixa. E então ele acaba tendo uma propriedade interessante para fazer impressões 3D. Ok? Outro plástico que a gente acabou trabalhando, tá? Se vocês notarem ali, o tipo de chama ele é quase incolor para azul e depois ele acaba sendo 100% amarelo. Tá? Ele acaba gotejando bastante
e gerando algumas explosões. Ele é bem reativo. Esse plástico é o PP, polipropileno. Então a fumaça dele é intermediária. Ele tem cheiro de parafina, tem muito cheiro de parafina, e ele acaba gotejando, não tanto quanto o PLA ou quanto o PE. E outra característica também que a gente tem, se vocês notarem a ponta desse material, ele acaba alterando a cor, ele fica transparente por causa da temperatura, por causa que ele é um semicristalino, e a partir do momento que ele começa a resfriar, ele começa a adquirir a cor leitosa novamente. Tá? Então a gente consegue, através desse tipo de material, trabalhar para deixar ele transparente, mudando a taticidade ou a organização dele. Outro plástico que foi visto é o PMMA, que é o acrílico. O tipo de chama é azul com borda vermelha, né, amarelada. Eita, cadê? Tá? O cheiro dele também é de estireno, mas ele não goteja. Ok? Certo? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. No livro que eu passei para vocês tem mais exemplos ainda relacionados a caracterização, como identificar plásticos. A gente vai ver nas próximas aulas também que a gente consegue identificar o plástico. A gente começa com esse método, depois a gente vê a solubilidade do plástico. Tá? E daí, a partir da solubilidade, a gente consegue caracterizar qual que é o tipo de característica dele. Depois a gente vê a massa molar e começa a ver outros tipos de características químicas. Isso daí quando a gente quer caracterizar qual que é a característica química do plástico. Tá? Em relação a elastômeros também são plásticos, as borrachas também são plásticas. E normalmente o que acaba acontecendo com elas? Ou a gente tem, no primeiro caso, reticulados ou ramificados, ou tem duplas ligações ou ligações cruzadas. Tá? E essas ligações cruzadas acabam implicando que o material tem uma resistência à temperatura. A maioria dos plásticos tem esse tipo de resistência. Tá? Só alguns elastômeros que são termoplásticos, como TPA, TPE, que daí eles acabam sendo um tipo de plástico como um butadieno, é uma acrilonitrila butadieno estireno, um ABS, que ele tem o ponto de transição vítrea mais elevado. Só isso. Tá? Então a gente pode classificar as borrachas, os elastômeros, conforme o tipo de processo. Se ele é vulcanizado ou se ele é não vulcanizado. O que é a vulcanização? A vulcanização é o elemento que a gente coloca a mais no plástico para gerar a ligação cruzada. Marlon, é só isso? A vulcanização é isso? Vulcanização é isso, gente. Imagine só. Então, o que a gente acaba tendo num processo de vulcanização de um elastômero à base de polipropileno é colocar enxofre. E a partir desse enxofre, você acaba tendo a ligação entre duas moléculas. Tá? Então, você pega um silicone vulcanizado, você está colocando aquele catalisador que você está colocando, que é de em torno de 1 a 5%, ou é um enxofre ou um sal, que são elementos que vão acabar gerando essa dupla ligação. Só que o que a gente acaba tendo como pré-requisito? Que em vez de ter monômero, a gente tenha oligômeros, ou plásticos de baixíssima viscosidade. Tá? Então a gente pode ter borrachas vulcanizadas que têm esse tipo de critério e borrachas não vulcanizadas, tá? Que elas são muito similares ao plástico, só que com uma temperatura de transição vítrea abaixo da temperatura ambiente. Deixa eu ver aqui.
Então a gente pode ter um exemplo clássico: poliisopropileno, que é a borracha natural, polibutadieno, SBS, borracha de silicone, borracha nitrílica, borracha de cloropreno. Tá? Todos eles são exemplos de borracha. Professor, butadieno, polibutadieno, não é o B do ABS? É o B do ABS. E você também consegue trabalhar com butadieno e nitrílico para gerar materiais tipo TPA, TPE. TPE significa que é termoplástico elastômero. Então é um elastômero que é termoplástico. Tá? Já uma borracha de silicone, ela não é termoplástica. Ela é termofixa. Tá? E geralmente ela é vulcanizada. Algumas vulcanizações ainda necessitam que você coloque temperatura e pressão para ativar esse nosso elemento de ligação cruzada. Ok? Então a gente consegue trabalhar de uma forma bem interessante, mexendo com o tipo de catalisador, temperatura e pressão. Então, 3 elementos para a gente fazer uma vulcanização. Ok? A gente consegue ver também que o processo de resistência mecânica de plástico ou de elastômero vulcanizado é quase 5 vezes a resistência de um não vulcanizado. Tá? Isso daí implica tanto para resistência à tração quanto abrasão e risco e tudo mais. E dureza também. Tá? Só para a gente ter como referencial, tá? Até para vocês terem um conhecimento melhor, a gente tem uma correlação entre polímeros e temperatura de transição vítrea, temperatura de fundição, tá? Ou de derretimento. Então pega lá um PEAD, ele é um plástico que tem a temperatura de transição vítrea negativa, a menos 110 graus. Então ele é uma borracha? É uma borracha. Ah, Marlon, como que eu acho um PEAD? Um PEAD, se você se lembrar, a gente tinha um compósito que tinha alumínio, plástico e alumínio. Aquele plástico que é um plástico meio borracha é PEAD. Ok? Então, geralmente, alguns copos de Becker são feitos de PEAD. Tá? PVC, a temperatura de transição vítrea é alta, é 105 graus, e a temperatura de derretimento 200 graus. É um plástico que tem uma resistência à temperatura alta. Tá? PTFE, apesar de ele ter uma transição vítrea negativa, ele tem uma resistência, ele acaba não derretendo e o derretimento dele é só acima de 327 graus. Tá? Então ele não tem comportamento borrachoso, ele é semicristalino. Todos que têm TG e TM são semicristalinos, tá, gente? Os que só têm TG são amorfos. Ok? PP, ele tem a transição vítrea também é menos 20 graus, que é quando ele muda a cristalinidade dele. Tá? E a temperatura de derretimento é 175 graus. PS em torno de 100 graus. Se você pegar o comparativo com o ABS é em torno de 85 graus. É claro que esses valores são generalizados. Como eu tinha falado para vocês, se você tiver um arranjo aleatório, ramificado, em bloco, todos esses arranjos da cadeia polimérica mudam as características de cada um dos polímeros. Tá? A gente já trabalhando com 2 dos pilares, né? A gente já trabalhou praticamente está trabalhando um dos pilares que é a estrutura para polímeros, né? E um pouquinho de propriedades químicas. A gente vai ter um apanhado agora de um dos pilares, daqueles 4 pilares que a gente tinha, que é relacionado ao processamento desses polímeros. Ok? Ou seja, como que eu consigo processar e modificar uma matéria-prima até ter a minha estrutura
macroestrutura, né, e estrutura geométrica conforme a minha necessidade, atendendo os pré-requisitos de desempenho. Tá? Então, em relação ao polímero, a primeira coisa que a gente tem que pensar, a gente tem vários tipos de polímero. O jeito que eu vou processar um termofixo é diferente do termoplástico. O jeito que eu vou processar um semicristalino é diferente de um amorfo. Tá? Então, a gente sabe, assim, primeiro ponto, a gente tem que saber se o material é termoplástico ou termofixo. Ele vai ter processos ou ferramentas diferentes. A gente tem que saber qual que é a temperatura que ele amolece. E se ele amolece, o quanto que ele amolece e se ele derrete. Tá? A gente também precisa saber qual que é a temperatura máxima que o material, por exemplo, termoplástico, vai ter antes de começar a degradar. Tá? Porque se ele começa a degradar, você não consegue mais trabalhar com ele. Ele começa a quebrar as ligações e ele acaba ficando inútil. E o último ponto é atender a geometria e tamanho do produto final, que são relacionados com o pré-requisito de desempenho que a gente tem. Tá? Normalmente, para material polimérico termoplástico, a gente trabalha com temperatura entre 100 a 300 graus. É o mais comum. E geralmente a gente aplica pressão porque a viscosidade é relativamente alta, mesmo para materiais que são... Para materiais amorfos, a viscosidade é muito maior do que o material semicristalino. Tá? Então acaba complicando. Para materiais termoplásticos amorfos, né, a gente tem que trabalhar ele obrigatoriamente acima da transição vítrea. É o primeiro ponto. Semicristalino, geralmente a gente trabalha acima da temperatura de fusão. Geralmente, depende do processo e o que a gente vai fazer, gente. Tá? A gente vai ver que tem alguns processos diferentes. Se a gente for injetar, a gente vai realmente trabalhar com uma temperatura de fusão. Porque se a temperatura for de fusão, ele ficou bem líquido. Então eu preciso de menos pressão para injetar. Tá? Termoplásticos podem ser reciclados também. Isso aí a gente já tinha visto. Para termofixo, a gente tem uma característica diferente. A gente pode preparar um termofixo a partir de líquido, tá? A partir de oligômero, que é o segundo jeito. Que ele pode ser ou rígido, ou pré-curado, ou viscoso. Tanto faz. A gente tem as duas etapas. Tá? Então a gente tem algumas etapas. Uma etapa chamada de cura, que ocorre quando a gente está adicionando os catalisadores e começa a ocorrer o início da polimerização. Tá? Que geralmente ela é instigada ou por causa da temperatura ou por causa da pressão. Tá? Depois desse início de cura, a gente tem uma propagação que ocorre as ligações cruzadas ou reticulação. Tá? E no final a gente tem a terminação da polimerização, onde não tem mais a ligação cruzada e não tem mais o elemento catalisador para gerar essas ligações cruzadas. Então, a partir do momento que você gastou todo o teu elemento catalisador para realizar a catálise, né, e a cura, você termina, porque não tendo mais catalisador ele não vai mais gerar mais. E também a gente tem um nível máximo de catalisador que a gente consegue se utilizar para gerar essas ligações cruzadas. Termofixo é muito raro a gente conseguir reciclar ele, tá? Porque a gente não consegue derreter. Eles não são derretíveis. Mas a gente consegue trabalhar com eles através de solventes. Tá? Uma consequência também, dependendo do tipo de polímero, principalmente os com reticulados tridimensionais, que eles são mais inertes. Mas mesmo assim a gente consegue solubilizar ele. O único problema de você reciclar e gerar um outro material novamente a partir de solubilização
é que você está utilizando solvente. E daí você está ganhando de um lado porque está reciclando e está perdendo do outro lado que está emitindo solvente. Então é um ganha-perde. Ganha-perde não é legal. Ok? Então, só para a gente ter como um passo a passo geral de termoplástico, tá, em um termofixo, a gente normalmente se utiliza de pellet ou uma matéria-prima já bem se utilizada, né, para termoplástico. A gente transforma ele através de algum processo de moldagem, esquentando ele, molda ele, depois do resfriado você tem o produto final. A partir do momento que você não se utiliza novamente, você pode aquecer ele e reincorporar junto com os pellets. Então é um processo bem interessante, você consegue esse processo de reciclagem. Já no termofixo ocorre um processo diferente. Você pode trabalhar com um líquido ou pellet em pó. Você adiciona um catalisador e mais energia. Energia, entenda-se, temperatura, pressão, radiação, luminosidade, todos eles são energia. Tá? E por causa dessa energia você tem as ligações duplas e a reticulação das moléculas, gerando novas moléculas. E após você tem um resfriamento, nesse caso o resfriamento não é resfriamento, é a liberação de energia, né? E esse processo ele implica em que as moléculas vão absorver energia, vão liberar energia para se transformar e depois que não tem mais energia ele vai resfriar. Então, normalmente o que a gente consegue ver é que os termofixos implicam em reações exotérmicas. Ok? Um dos materiais mais famosos termofixos é chamado de baquelite. Tá? O segundo mais famoso é epóxi. O epóxi ele tem dois tipos, né? A gente pode trabalhar com o epóxi termoplástico e o epóxi termofixo. Tá? Mas quando a gente trabalha com aquelas duas massinhas da Durepox, a gente está misturando, né, um material, né, na verdade dois materiais, um material que tem um tipo de oligômero de epóxi, um outro material que tem outro pó com catalisador. E daí quando você vai misturando, ele vai na mão mesmo, você vai misturando ele na mão, você vai colocando energia. E quando você vai esmagando, você está colocando energia. E daí após isso ele começa a liberar um pouco de energia e solidifica. Então o nosso Durepox, né, é um dos exemplos mais clássicos que a gente tem de termofixos. O baquelite, que é amplamente utilizado em panelas, né, ou equipamentos que são ligados à temperatura, né, o pegador de panela é de baquelite. Tá? Na parte automobilística é muito comum a gente ter agora fugiu a palavra, mas selos e placas de selagem de transmissão que são de baquelite também, porque eles resistem à temperatura. É o material que resiste à temperatura e tem uma resistência relativamente alta. Resistência à temperatura relativamente alta. Tá? Então, para exemplo de tipo de processamento, a gente pode ter processos contínuos, isso daí pegando de uma forma geral o termoplástico. Então, o processo contínuo que ele fica gerando de forma contínua. Então, são extrusão de filmes, extrusão de fibras, preenchimento de moldes é outra estratégia grande. Então, a gente tem injeção, compressão, a gente tem outros tipos de molde que a gente vai ver na sequência, como a termoformagem. Tem moldagem de pré-forma, como sopro. Então, a gente tem dois processos. O primeiro processo, onde a gente gera uma forma inicial e depois a gente faz uma moldagem a partir de sopro, ou rotomoldagem também. A gente também tem
uma moldagem que é chamada gradual, que é a rotomoldagem, ou moldagem por rotação, onde você vai revestindo aos poucos e espalhando o plástico derretido através do movimento. E geralmente é um movimento centrífugo. Tá? Uma das formas de trabalhar é através de usinagem, gente. Então, você pode gerar um bloco de plástico e usinar ele. Ah, Marlon, então esse daí é um dos processos básicos? Sim. Normalmente a gente se utiliza de que tipo de material para fazer usinagens rápidas? Geralmente nylon e resinas de PU. São os materiais mais utilizados. A PP também é utilizado, mas os mais utilizados, amplamente utilizados, são realmente o nylon, resina de PU, e daí a gente tem de materiais avançados, que tem temperatura altíssima, como o PIC e outros vinílicos. Tá? Isso daí são materiais novos, né? Eles entram ou como materiais avançados ou poliméricos avançados. Tá? Processo de sopro, o que acontece? A gente tem um cabeçote, onde a gente acaba colocando um plástico, como se fosse um tubo de plástico, fecha o molde e esse bico assopra, como se fosse uma bexiga. Como o molde está quente, o sopro é quente, ele acaba parando no formato do molde. Por isso que a gente tem esse tipo de operação. Como sopro, a gente ainda tem duas sub-opções. A gente tem uma opção onde a gente tem um pré-moldado, que é esse primeiro caso, onde a gente tem um processo de injeção inicial. Depois a gente tira esse plástico injetado, tá? Coloca no nosso molde, assopra, ele vai prender na geometria. E depois, quando abrir o molde, você tem o plástico. E a gente tem um outro processo que é um processo contínuo, onde o cabeçote sempre vai extrudando o material ao redor do bico de sopro. Então, a vantagem desse caso é que a gente não tem duas etapas, é uma etapa só. Então, a gente acaba tendo a combinação, né, no primeiro caso, combinação de injeção com sopro. No segundo caso, a gente tem a combinação de extrusão com sopro. Tá? Lado negativo desse caso, a gente sempre vai ter uma ramificação que vai ter que ser cortada no final. Esse caso é mais utilizado para fabricação de tanques de combustível em quantidades grandes. Tá? Então aqui a gente tem uma injeção e mais um outro de sopro contínuo, onde vem o plástico de cima, injeta embaixo, extruda embaixo, fecha, faz o sopro e daí você tem a saída do plástico final. Exemplo de peças moldadas por sopro são geralmente garrafas, que por extrusão a gente teria uma dificuldade muito grande de fazer. Tá? Então qualquer tipo de garrafa, copinho, tá? São feitos por sopro. Aqui nessa figura ainda a gente tem o exemplo da peça original que foi feita por injeção, e essa peça é a que virou a garrafa através do sopro. Então essa pecinha que foi injetada inicialmente, através do sopro ela vira a garrafa. Outro processo que a gente tem é chamado de extrusão. Extrusão é exatamente é muito equivalente e praticamente a mesma coisa que a gente apertar a pasta de dente. Tá? Processo de ficar apertando a pasta de dente, imagina que você vai ter esse processo de apertar a pasta de dente de forma contínua. Nesse caso, a extrusão faz isso, onde você tem os pellets que entram, a gente tem, para movimentação desses grãos, a gente tem um transportador de rosca, né? Esse transportador de rosca é uma hélice. Então essa hélice fica girando e movimentando esses grãos.
No meio do caminho você tem resistências. Essas resistências esquentam e amolecem. Por isso que a partir de um momento você tem a redução e a alteração da rosca parafuso, né? Deixando mais próximo, porque daí ele não é mais grão, ele é líquido. E daí aqui você acaba impulsionando e na ponta dessa a gente tem uma matriz que é o que vai dar geometria, ok? Então essa matriz é a que vai dar a geometria. Então se a gente tem uma ponteira redonda, você vai ter um produto saindo redondo. Se você tiver uma ponteira quadrada, vai ter um produto saindo quadrado. Tá? Então, esse núcleo que entra material alimentando com rosca e aquecimento e o bico, então aqui, ó, nessa ponta aqui, ó. Tá? Então, a partir desse momento, você vai saindo e ele vai encostando, né, numa parte de resfriar. Então, olha lá o tamanho que a gente tem dessa extrusão. Ele é um processo contínuo. E desse ponto, daí você ainda joga para resfriar e fazer alguns outros tipos de acabamento ou corte. Ok? Normalmente, esses processos são usados para quê? Para filme. Eles são usados para perfis estrudados. Eles são usados para você fazer um processo de sopro. Então, ele junto com o sopro, você consegue extrusão. Para fabricação de chapas, então você consegue fabricar chapas de larguras determinadas a partir desse processo de extrusão. O que muda? Só a matriz. Tá? Então, nesse processo de extrusão, a gente também consegue fabricar outro tipo de situação. Qual? Na parte de materiais elétricos, vocês já imaginaram como que é colocado o plástico ao redor do fio de cobre? Então, como que é? É através de extrusão. Então, nesse caso, a gente tem um fio de condutor sendo empurrado ou puxado também, e a extrusão vai empurrando o material ao redor. E daí, como consequência, conforme a velocidade que eu estou tendo do plástico sendo empurrado, a velocidade que o fio condutor é empurrado e do bico da matriz, você acaba tendo a espessura de plástico que você vai ter recobrindo o teu supercondutor. Ok? Um exemplo de extrusora de filme de polietileno, né, que é para sacolinha. Olha lá, uma bela de uma máquina, onde começa a alimentação lá em cima, esquenta e depois você vai tendo os processos de separação deles e afinamento do polímero. Tá? Esse daqui é uma outra extrusora de filme, também onde você tem sempre, você vai esticando ele para deixar ele mais fino. Então, além de sair do bico, você não consegue tirar ele da matriz muito fino. Tá? Então, para deixar mais fino ainda, você vai esticando. Então, parte dessas máquinas é só esticar. Então, você vai esticando e diminuindo a área conforme o andamento desses filmes. Tá? Outro processo que a gente tem é chamado de termoformagem. Ele é e o mais famoso das termoformagens é o vacuumforme, que é uma termoformagem por auxílio de vácuo. Tá? É claro, termoformagem não necessariamente é só isso. Né? Se você simplesmente esquentar uma peça ou uma chapa e encostar dentro de um molde, um gabarito, ele vai acabar pegando a forma. Isso é a termoformagem. O exemplo que a gente vê todo dia de termoformagem é a parte interna de um refrigerador. Então, toda a parte interna do refrigerador, que é de plástico, é feito numa batelada só com termoformagem. Tá? Que é bem interessante. O que a gente tem a mais? Copinho de plástico, bandeja, embalagem, são todos de termoformagem.
Tá? E o processo de vacuumforming, ele implica no quê? Você ter inicialmente uma chapa onde você é esquentada até derreter e você tem o molde que você impulsiona ele contra a chapa. Tá? Se você só empurrar contra a chapa, ele não vai preencher todos os lugares. Por isso que você aplica o vácuo. O vácuo acaba puxando a chapa de plástico até encostar em todos os lugares. Tá? Então aqui um exemplo rústico de uma termoformadora, né, a vácuo, né? Então você imagina assim, pô, Marlon, mas ela é meio grotesca. Não precisa ser a coisa mais bonita do mundo para ser operacional, gente. Tá? Essa mesma máquina pode ser tratada dessa forma, onde a gente tem um aquecedor em cima e você tem uma bomba de vácuo embaixo e uma plataforma que vai se movimentar. Ok? A gente tinha comentado brevemente sobre rotomoldagem, que ele funciona como um processo em partes, né? Ele vai gradual. Como que funciona nesse caso? Geralmente a gente usa esse processo para peças muito grandes, onde você coloca o plástico em pó, numa máquina que ela consegue rotacionar em pelo menos 2 direções. Tá? Esse molde é esquentado, derretendo. E daí ele vai ficando derretendo, e daí você começa a girar. Você gira numa direção, gira na outra direção. Tá? Aqui está girando em 2 direções. Vai chegar um momento que, por força centrípeta, né, todo o plástico vai ficar na borda, de uma forma quase que homogênea. A partir desse momento que você sabe que o plástico está nas paredes, daí você pode começar a resfriar ele. E depois, abrindo o molde, você tem o plástico e você consegue remover ele e você consegue fabricar uma peça que ela é oca, ela é só uma casca. Tá? O que a gente consegue ver que é um exemplo grande disso daí? Tanques, potes, tanques de combustível, né? Até algumas piscinas e ofurores são feitos desse tipo de processo. Tá? Aqui é o exemplo de uma máquina de rotomoldagem, né? Então você consegue rotacionar esse molde em várias direções. É aí que é a grande sacada de uma rotomoldagem, para ele formar peças ocas. Tá? Você não vai gerar geometrias que não sejam cascas. Tá? Tá. Pula isso. O processo de injeção a gente vai ver na próxima aula, porque na verdade hoje é só um processo básico para a gente e depois a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Para termofixos, a gente viu que a gente sempre vai ter que ter um catalisador. A gente vai colocar um oligômero e mais um catalisador e ele vai acabar gerando o nosso polímero. Tá? Então a gente acaba sempre ou trabalhando com resinas ou trabalhando com pellets com pressão. Esses são os 2 casos mais comuns que a gente trabalha. Quando a gente fala sobre líquido, tá? A gente costuma trabalhar com termofixos com carga, ou seja, ele acaba tendo, ou se for pouca carga, né, ou pouco aditivo, ele ainda continua sendo categorizado como plástico. Se tiver muita carga, ele acaba virando um compósito. Tá? No primeiro processo que a gente tem, é chamado de layup, hand lay, que você vai com um rolinho, né, como se fosse uma pintura, colocando a resina e o catalisador. Tá? Então você vai ao redor do molde, você vai colocando
e com esse rolo a resina. Outro caso que faz a mesma situação é com spray. Então, em vez de você passar o rolo, você vai espalhando a resina com o catalisador com uma pistola. Tá? Com isso, você vai criando camadas finas de plástico termofixo. E depois você vai colocando mais outra camada fina de termofixo e chega um momento que a adição dessas camadas fixas elas ficam grandes. Tá? Esse tipo de processo é muito utilizado para fibra de vidro, porque daí antes de colocar a resina, você coloca ao redor do molde a fibra de vidro. Ou o pó de fibra de vidro ou a manta de fibra de vidro. Daí, a partir disso, você consegue borrifar impregnando a tua resina termofixa com catalisador dentro da manta de fibra de vidro ou de fibra de carbono. Tá? Outro processo que é muito utilizado é a transfer. Então, nesse caso, o que ele é diferente do outro caso? O que ele é diferente é que ele trabalha com molde bipartido. Então, você tem molde em duas direções. Ele é mais automatizado, onde você coloca inicialmente a fibra de vidro, uma manta de fibra de vidro. Depois que o molde fecha, ele conforma, ou seja, deforma, deixando no formato certo a fibra de vidro. E enquanto ele está fechado, um bico injetor coloca tanto a resina quanto o catalisador. E daí com isso você consegue acelerar o processo de catálise e de cura, porque esse molde ele esquenta. E você também consegue aplicar pressão. Então você está colocando mais energia, não é só a energia do ambiente para gerar a cura. Então esse processo é um processo muito interessante. É amplamente utilizado para carros, fibra de vidro. Imagina que o gurgel bem antigo, né? Não é nem da época de vocês, era 100% de fibra de vidro. Tá? Mas hoje ainda o RTM é bem utilizado para vários casos. Outro processo que também se caracteriza para como processamento de termofixo é o filament winding. Esse processo é aquele que a gente tinha visto nas primeiras aulas, que era do corpo do avião, onde você tem fibras, né, metálicas, onde você vai impregnando com resina termofixa. E você vai enrolando até que gere a forma que você deseja no molde. Ok? Agora pegando um caso um pouquinho, misturando um pouco do filament winding e também um pouco de extrusão, a gente tem um processo chamado de pultrusão. Tá? Esse processo de pultrusão ele ocorre da seguinte maneira: você vai colocando fibra e impregnando ela. Tá? E depois, enquanto ele está impregnando, você deixa a saída dele conforme uma matriz, como se fosse uma extrusão. E no final você corta. O que acaba acontecendo? Que você tem tubos, perfis, postes, assim, a maioria das varas de pescação com esse tipo de processo, porque daí ele dá uma resistência muito grande, uma deflexão muito grande, e além de ter resistência à temperatura. Né? Processo de injeção de poliuretano. Tá? O que acaba ocorrendo? Em um dos casos, você tem que misturar para poliuretano básico, você tem que misturar isocianato. Agora
e poliol. Você tem que misturar dois, geralmente a gente coloca outros tipos de materiais. A partir do momento que você mistura poliol e isocianato, vai acontecer algumas coisas. Vai ter uma expansão do material, gerando a espuma. Ou se você tiver algum outro tipo de reagente, ele vai ter uma expansão pequena e ele vai só solidificar. Tá? Quando a gente trabalha com expansão, normalmente a gente injeta o PU e daí a gente tenta fechar para que a expansão não exceda os limites da nossa peça. E daí a partir disso a gente tem o formato da nossa peça. Quem que a gente tem no nosso dia a dia que usa exatamente esse tipo de processo é em refrigerador. Toda a parte interna do refrigerador, para conseguir manter a temperatura, o isolante térmico é o PU. Então a gente acaba montando um refrigerador só com a casca externa, casca daí metálica externa, de plástico interna, coloca no molde e injeta o PU. Quando ele começa a expandir, ele para por causa da geometria que você tem no molde e da peça, e você tem 100% preenchido a parte interna do refrigerador com PU. Né? Você pode também fazer blocos e chapas num processo de esteira contínua, tá? Que é o segundo exemplo que a gente tem ali. Então a gente consegue gerar blocos e inclusive extrusão em alguns casos de PU. Tá? Hoje em dia é claro que a gente tem alguns tipos de poliuretano que são termoplásticos também. Mas daí você tem outros tipos de reagentes que permitem que ele não gere reticulado. Ok? O processo de infusão é uma outra mistura. Tá? Ele é parecido com o RTM. Ele é parecido também com o layup e com o spray. Tá? Mas o que tem de diferente nesse caso? Você vai ter a aplicação de vácuo. Tá? Esse vácuo vai garantir com que o preenchimento do teu molde seja completo. Tá? Então, como passo a passo, a gente tem o quê? Primeiro a gente coloca no molde a fibra de vidro, fecha o molde. Em um dos lados do molde, você vai ter a injeção da resina. No outro lado, você vai ter um vácuo puxando essa resina das laterais indo para o meio. Então você garante que vai ter o preenchimento 100% de todos os interstícios. Então você aumenta a resistência do teu compósito por causa desse vácuo, porque a penetração da resina aumenta e ele fica só por causa da capilaridade da fibra de vidro. Outro processo que a gente tem para termofixos é chamado de SMC, que é Sheet Molding Compound, que ele funciona da seguinte maneira. Tá? Você vai ter, da mesma forma que a gente tinha em processo de injeção de poliuretano, você vai injetar os componentes de catalisador e resina, né, em uma esteira. A partir dessa esteira, né, você vai colocando outros elementos e a partir de rolos você vai acabando gerando chapa. Então, enquanto ele está solidificando, enquanto ele está chegando em formato de gel, esses rolos vão garantindo e moldando. Enquanto ele está em gel, ele vai moldando a tua peça. Lembrando que ele começa como monômero ou oligômero, ele vira gel, depois solidifica. Tá? E a parte final, depois que você tem a chapa, enquanto ele ainda está em gel, você consegue fazer na verdade, não uma termoformação. Você consegue usar o molde e formar ele.
Então você consegue, enquanto ele está em estado gel ou quase polímero, você ainda consegue gerar uma nova forma para ele. Tá? Outro processo que a gente tem, esse processo é chamado de Bulk Molding Compound, BMC. Esse é o método que é utilizado para fazer bakelite para selos mecânicos de transmissão e para cabos de panela e outros processos que exigem que tenha um dimensional mais preciso. Tá? Nesse processo a gente tem o quê? Ele é muito parecido com a injeção de termoplástico, muito parecido. Só que a gente tem uma diferença. Na entrada do fuso, a gente tem um material que é misturado. Então, eu vou colocando um material que tem parcialmente a resina e tem o catalisador. Eu vou misturando naquele momento e daí, a partir disso, eu tenho a minha rosca que impulsiona esse material que está solidificando para dentro do molde. Tá? Preenchendo esse molde. Então, ele é um processo bem interessante e a maioria dos equipamentos elétricos se utilizam desse tipo de processo, porque esse processo dos termofixos é algo que proporciona maior resistência mecânica e também proporciona a maior precisão. Pessoal, alguma dúvida nesse caso? Sim, não? Sem dúvidas. Excelente então, gente. Eu vou estar disponibilizando para vocês até segunda uma lista de exercícios sobre essa primeira parte do conteúdo. Eu sugiro vocês que leiam o material que eu disponibilizei para vocês. Tá? A gente vai ter um trabalho também de aplicação de algumas peças em plástico também. E a partir da próxima aula, a gente vai começar a trabalhar com as propriedades mecânicas dos plásticos, vai trabalhar com a caracterização laboratorial dos plásticos, né? E também com a aplicação. Como que eu consigo aplicar o plástico e quais são os principais requisitos de geometria que eu tenho que ter num plástico, por exemplo. Se eu quero fazer um projeto de uma peça injetada, eu posso escolher qualquer formato? Não. Tem alguns requisitos que é o que a gente vai ver na próxima aula. Ok? Pessoal, por hoje é isso mesmo. Tá? Espero que, se vocês não têm mais dúvida ou não têm dúvida sobre conteúdo, agradeço a presença de todos vocês e desejo um ótimo final de semana. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar, eu estou à disposição agora. Tudo certo? Beleza, então, pessoal. Boa noite a todos, se cuidem aí e aproveitem o final de semana em casa, sem sair, ok? Abraço!